Você já ouviu uma voz vindo de um lugar onde ninguém deveria estar? E se essa voz estiver pedindo ajuda? Mas quem grita por socorro já morreu há mais de 100 anos. Em uma vila esquecida pelo tempo, duas crianças ouviram algo que jamais deveriam ter escutado. Um pedido de socorro vindo das profundezas de um poço abandonado. Um sussurro fraco, trêmulo, mas claro o suficiente para gelar a espinha. Por favor, me ajude, estou presa aqui. Só que não havia ninguém lá dentro. Pelo menos, não alguém vivo. Nos registros antigos do vilarejo, uma tragédia terrível marcou o local onde o poço foi lacrado. Uma menina caiu ali e nunca mais foi encontrada. Seu corpo nunca foi resgatado, e sua história foi engolida pelo tempo e pelo esquecimento. Mas agora, algo, ou alguém, está chamando por socorro. E quem responde, nunca mais é o mesmo. Você teria coragem de se aproximar de um poço esquecido, se soubesse que uma voz do passado ainda ecoa de lá? Essa é a história de Helena e Caio. Eles apenas queriam brincar, mas despertaram uma presença que nunca deixou o fundo do poço. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Agora, prepare-se. A escuridão vai falar com você. O vilarejo de São Bartolomeu era pequeno, escondido entre montanhas cobertas por neblina quase constante, onde o vento parecia sempre carregar algo mais do que apenas folhas secas. As casas eram antigas, de tijolos escuros e telhados gastos pelo tempo. Ruas de paralelepípedos tortos se espalhavam como veias pela vila, e o silêncio era parte da paisagem. Não havia muito movimento. Ali, o tempo andava devagar, como se tivesse esquecido de seguir em frente. À beira do vilarejo, além da cerca de madeira que separava o campo aberto das primeiras casas, existia um terreno abandonado. No meio dele, coberto por mato alto, pedras e galhos retorcidos, estava o velho poço. Um círculo de pedras rachadas, coberto por uma tampa de madeira podre, envolto por uma cerca quebrada. Ninguém se aproximava. As crianças diziam que era amaldiçoado. Os adultos diziam apenas, não vá até lá. Helena tinha 9 anos e era do tipo curiosa. Cabelos escuros, olhos grandes e atentos. Amava desenhar monstros e fazer perguntas que deixavam os adultos desconfortáveis. Seu irmão, Caio, tinha 7. Um pouco mais medroso, mas obediente à irmã, como irmãos mais novos costumam ser. Eles moravam com os avós, Dona Hilda e seu Jacinto, em uma casa simples, cheia de quadros religiosos e cheiro de madeira molhada. Naquele sábado, o céu estava acinzentado desde cedo. As nuvens ameaçavam chuva, mas o calor ainda permanecia abafado. Os avós dormiam após o almoço, e Helena, entediada, puxou Caio pela mão. Vamos ver o poço? Caio arregalou os olhos. O vovô disse para não ir lá. Ele diz isso para tudo. Não pode ir no rio, não pode entrar na mata, não pode subir no muro. Ela sorriu. A gente só vai olhar de longe. Eu prometo. Caio hesitou, mas cedeu. E como em toda tragédia que começa com uma escolha pequena, o destino já sorria no escuro. Eles passaram por entre os arbustos, evitando as folhas mais altas que arranhavam os braços. Os insetos uniam, o mato rangia sob os pés. A cada passo, o silêncio da vila parecia ficar mais pesado. Quando chegaram ao terreno abandonado, o coração de Caio já batia rápido. O poço estava ali, coberto pela velha tampa de madeira, e parecia estar esperando. Helena se aproximou. Observou o contorno das pedras, o musgo crescendo nas frestas. Tocou a madeira com a ponta dos dedos. Estava fria, mesmo com o calor do dia. Alguém ainda usa isso? Perguntou Caio. Acho que não. Tá tudo quebrado. Ela olhou pelas frestas da tampa. Estava escuro. Profundo. Um cheiro estranho saiu de lá de dentro. Era algo úmido, e doce demais. Vamos embora, Caio sussurrou. Helena não respondeu. Deu mais um passo. Então, ouviu. Me ajuda. Ela congelou. Você ouviu isso? Perguntou, sem virar o rosto. Caio balançou a cabeça devagar, sem saber se negava ou se apenas não queria admitir. Foi só o vento, disse, tentando se convencer. Mas a voz veio de novo. Por favor, tô presa aqui. Era uma voz fraca, como se estivesse distante, abafada pelas paredes de pedra. Uma voz feminina. Jovem. Quase um sussurro. Mais clara. Caio agarrou o braço da irmã. Vamos embora, Helena. Helena não se mexeu. Seus olhos estavam arregalados.
Pela primeira vez, sentiu medo de verdade. Aquilo não era uma brincadeira. Quem tá aí? Ela perguntou, baixinho. Nada. Silêncio. Só o vento entre as folhas e um corvo gritando ao longe. Mas então, a tampa de madeira estalou, sozinha. Um som seco. Como se alguém a tivesse empurrado por baixo. Caio gritou. Helena puxou o irmão pela mão e os dois correram sem olhar para trás. O mato arranhou as pernas. Os galhos pareciam braços tentando segurá-los. Só pararam quando chegaram perto da cerca da vila. Os dois estavam ofegantes. O rosto vermelho. As mãos sujas de terra. A gente ouviu mesmo? Caio perguntou, com os olhos marejados. Helena não respondeu. Mas no fundo da mente dela, a voz ainda ecoava. Me ajuda! O poço estava acordado. E alguém, ou algo, lá embaixo, queria sair. Naquela noite, a tempestade caiu com força sobre São Bartolomeu. Relâmpagos riscavam o céu como garras de luz, e trovões faziam as janelas tremerem. Dentro da casa dos avós, Helena não conseguia dormir. Caio já estava encolhido em sua cama, mas os olhos da menina permaneciam abertos, fitando o teto de madeira enquanto a mente repetia, incansavelmente, as palavras sussurradas no fundo do poço. Me ajuda! Ela fechava os olhos e via o buraco escuro. O cheiro de terra molhada, o som da madeira estalando. A sensação de que algo invisível a observava. Pela manhã, o tempo estava mais frio e úmido, como se o mundo tivesse despertado encharcado da tempestade. Dona Hilda varria o quintal, cantarolando baixinho, enquanto seu Jacinto lia um jornal antigo na sala. Nada parecia diferente, exceto pela inquietação no peito de Helena. E o mais estranho de tudo era que, mesmo depois do medo, ela sentia curiosidade. Você vai voltar lá? Caio perguntou no almoço, com a voz baixa. Helena não respondeu de imediato. Mas seus olhos disseram tudo. Nem pensar. Aquele lugar é do mal, Helena. E se tiver alguém vivo lá? Rebateu. E se não for coisa ruim? E se for alguém que precisa de ajuda? Caio franziu a testa. Pensar nisso era pior do que fingir que nada tinha acontecido. Porque agora, com essa dúvida plantada, o medo se misturava com um sentimento mais cruel, o da obrigação. Ninguém sobrevive tanto tempo assim dentro de um poço, sussurrou ele. Helena mordeu o lábio. Mas a voz estava viva, Caio. Eu ouvi. Ela parecia triste. Naquela tarde, ela voltou sozinha. Escondeu uma lanterna pequena no bolso do casaco e saiu pelos fundos, sem fazer barulho. O terreno parecia ainda mais escuro, mesmo com o sol começando a abrir entre as nuvens. O mato, molhado pela chuva da noite anterior, grudava nos tornozelos. O silêncio era absoluto, como se os pássaros tivessem fugido daquele lugar. O poço estava do mesmo jeito, mas diferente. Havia algo estranho no ar. Um cheiro mais forte de mofo e flores apodrecidas. A madeira da tampa estava mais rachada, como se alguém tivesse forçado por baixo. Helena se aproximou devagar. Seus passos eram cuidadosos, mas o coração batia rápido, quase em pânico. Ligou a lanterna e apontou para as frestas. Nada além de escuridão. Alô? Ela disse, a voz trêmula. Quem tá aí? Silêncio. Ela engoliu seco e se aproximou mais. Eu ouvi você ontem. Você disse que precisava de ajuda. E então, veio de novo. Me ajuda. Helena recuou um passo. Mas não fugiu. Quem é você? Como você foi parar aí? A voz respondeu, mais clara dessa vez, mas ainda fraca, como se ecoasse por túneis antigos. Eu caí, faz muito tempo. A garota arregalou os olhos. Seu corpo inteiro se arrepiou. A lanterna tremia em sua mão. Como você ainda tá viva? Silêncio. Depois, algo mais. Me tira daqui. E então, um som seco, um leve raspado, como unhas arranhando pedra. Helena recuou mais um passo, quase tropeçando. Ela virou-se para correr, mas então ouviu, não com os ouvidos, mas com a mente, uma palavra que parecia estar dentro da sua cabeça. Helena. Ela parou. Congelou. Como aquilo sabia seu nome? Correu. Correu com tudo o que tinha. Naquela noite, Helena teve um pesadelo. No sonho, estava caída dentro do poço. A escuridão a sufocava. Vozes sussurravam ao seu redor. Mãos invisíveis puxavam seus tornozelos. Quando olhou para cima,
Uma figura a observava da borda do poço. Era ela mesma, mas com olhos negros, vazios. Helena acordou gritando. Dona Hilda correu ao quarto. Caio acordou assustado. Mas ninguém entendeu. E a menina não quis explicar. No dia seguinte, Caio notou algo estranho. Ao lado do poço, entre o mato pisado, havia uma marca no chão. Como pegadas. Mas não eram de sapatos. Nem de animais. Eram pequenas, e descalças. Como pegadas de uma criança. Mas de dentro para fora. No terceiro dia após o primeiro chamado, o céu amanheceu tão cinza quanto concreto. Nenhuma luz do sol atravessava as nuvens, e o vilarejo parecia afundar em um silêncio profundo, do tipo que antecede as tragédias. Helena não tinha comido, não tinha brincado, e agora desenhava compulsivamente em seu caderno. Suas folhas estavam cheias de poços. Poços com mãos. Poços com olhos. Poços com crianças presas lá dentro. Caio, nervoso, espiava a irmã de tempos em tempos, sem coragem de chamá-la. Ele sabia que ela estava pensando em voltar. E sabia que não conseguiria impedi-la sozinho. O que você está desenhando, Helena? Ela não respondeu. Os olhos fixos no papel. A ponta do lápis riscando fundo demais, quase rasgando a folha. A gente devia contar para vovó. Ou pro vô. Ou... Eles não vão acreditar, murmurou Helena. Ela ergueu os olhos. Olhava para o irmão como se já estivesse distante, como se algo lá no fundo do poço tivesse puxado uma parte dela. Ela precisa de mim, Caio. Ela me chamou pelo nome. Como ela saberia meu nome? Porque é uma coisa ruim. Gritou Caio, explodindo. É uma armadilha, Helena. A gente viu pegadas. Pegadas de dentro do poço. Isso não é normal. Helena se levantou. Eu vou. Com você ou sem você? Caio hesitou. Chorou. Mas no fim, como sempre, seguiu a irmã. O caminho até o poço parecia mais longo naquela tarde. O vento estava parado. Nenhuma folha se mexia. Quando chegaram, notaram que a tampa de madeira estava caída ao lado. O buraco aberto. Helena engoliu em seco. Está esperando por mim, sussurrou. Não vai, por favor, Caio implorou, segurando sua mão. Mas ela já não ouvia. De dentro do poço, a voz chamou novamente. Helena, me ajuda. Ela acendeu a lanterna, amarrou uma corda no tronco de uma árvore próxima, uma velha corda de varal, fina, gasta, e começou a descer. Caio se ajoelhou ao lado, segurando a ponta. Eu vou puxar se você gritar, tá? Tá, respondeu Helena, já com metade do corpo dentro do buraco. Ela desceu devagar, com a lanterna iluminando as paredes de pedra, cobertas de limo e marcas escuras. O ar lá dentro era úmido, gélido. O cheiro era pior agora. Algo como carne antiga, água parada e flores mortas. Metros e mais metros abaixo, a luz da lanterna tocou o fundo do poço. Era mais profundo do que parecia. Helena chegou ao chão e olhou em volta. Apenas pedras, raízes secas e algo no canto, algo encolhido. Alô? A figura se moveu. Era pequena. Vestido branco. Cabelos longos e molhados cobrindo o rosto. A pele parecia cinza, quase azulada. É você que está pedindo ajuda? A figura ergueu a cabeça devagar. E então, Helena viu os olhos. Negros. Sem pupila. Sem vida. A menina abriu a boca, mas o som que saiu não era humano. Era um grito. Um lamento. Um grunhido das profundezas de algo esquecido. A lanterna de Helena apagou. No escuro, mãos geladas agarraram seus pulsos. Me ajuda a sair, disse a voz, agora às costas dela. Helena gritou. Bateu com os pés, tentou se soltar. Mas algo a puxava. Algo com força demais para uma criança. Unhas rasgavam sua pele. O grito ecoou até a boca do poço. Caio puxou a corda. Gritava o nome da irmã, desesperado. Lá dentro, Helena subia puxada por algo invisível. A voz repetia incessantemente, em dezenas de tons diferentes. Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Quando ela finalmente emergiu, Caio a segurou e a puxou para fora com toda a força. Os dois caíram no chão, ofegantes. Helena tremia, coberta de terra e arranhões. Mas o que assustou Caio de verdade, foi o rosto dela. Estava pálido. Os olhos arregalados, como se ainda visse algo que ele não conseguia enxergar. Helena! Você tá bem? Me fala!
Fala comigo. Ela encarou o irmão. Mas não falou. Em vez disso, lentamente, apontou para o fundo do poço. Caio olhou. E então, por um segundo, viu. Lá no fundo, olhos brilharam no escuro. O mesmo brilho que se vê em olhos de animais no breu. Mas não era só isso. Tinham dedos na borda. Dedos que começavam a subir. Desde o dia em que Helena desceu ao poço, ela não foi mais a mesma. Seu olhar estava distante, como se uma parte dela tivesse ficado lá embaixo, junto com aquela coisa que tentava sair. Não chorava, não falava. Apenas sentava à janela, desenhando. Sempre o mesmo, o poço. Sempre com olhos. Sempre com mãos. Caio tentava conversar, mas ela apenas o encarava em silêncio, e voltava a riscar o papel. Na escola, os professores chamaram os avós. Diziam que a menina parecia em transe, que não respondia às perguntas. Que, certa vez, ela olhou para uma colega e disse: "O poço chamou você também." Dona Hilda tentou rezar. Chamou o padre. Mas a casa ficava fria à noite, e mais de uma vez ouviram passos no corredor quando todos dormiam. O velho Jacinto dizia que era o vento. Mas os passos tinham o som de pés descalços. Caio começou a ter pesadelos. Sempre com a mesma cena, ele e Helena no poço, e uma mão saindo das pedras para agarrá-los. Uma mão de dedos finos e pele de cadáver. Às vezes, ele acordava com a sensação de que alguém o observava da porta do quarto. Mas ao olhar, nunca via ninguém. Uma noite, Caio teve coragem e perguntou: "Helena, o que você viu lá embaixo?" Ela estava sentada, desenhando como sempre. Mas dessa vez, parou. Virou-se para o irmão, com um olhar que não era mais dela. "Eu vi o que resta de alguém esquecido. Ela não quer sair, ela quer trocar." "Trocar?" Helena aproximou-se. Seus olhos escureceram. "Ela quer viver de novo. Mas precisa de um corpo." Caio recuou. "Você não é a minha irmã." Helena sorriu. Um sorriso estranho. Torcido. Naquela noite, ela desapareceu. Os avós chamaram a polícia. Procuraram na vila, na mata, nas trilhas. Nada. Como se tivesse evaporado. Mas Caio sabia. Voltou ao poço na manhã seguinte. E ele estava diferente. Ao redor das pedras, haviam marcas no solo. Como se algo rastejante tivesse saído dali. A tampa de madeira estava de volta, mas rachada de dentro para fora. Caio se aproximou. Sentia o ar gelado. O silêncio era absoluto. E então, ouviu: "Caio, me ajuda, sou eu, a Helena." Seu sangue gelou. A voz era idêntica. Exatamente igual. Mas ele sabia. Sabia o que Helena lhe dissera. "Ela quer trocar. Se você é minha irmã, me diz qual era o nome do nosso gato." Silêncio. Depois, a resposta: "Biscoito." Correto. Mas a voz estava errada. Havia algo ensaiado nela. Como se tivesse ouvido a resposta em algum lugar, e a reproduzisse como um eco, sem entender o significado. "Me tira daqui, por favor." Caio recuou um passo. "Você já saiu." E virou as costas. Enquanto caminhava, ouviu a voz mudar. Ela se multiplicou. Tornou-se dezenas. Depois centenas. "Volta aqui." Sussurravam. "Caio, me ajuda. Eu sou você. Eu sou a sua mãe. Eu sou o seu avô. Eu sou tudo que você ama." Ele correu, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, a vila mergulhou em silêncio. O poço, dessa vez, foi selado com concreto por ordem dos moradores. Cruzaram madeira e ferro sobre ele. Mas à noite, alguns juravam ouvir, muito ao longe, um sussurro que dizia: "Me ajuda, por favor, só mais uma vez." Caio cresceu. Foi embora do vilarejo ainda adolescente. Nunca mais voltou. Mas, às vezes, quando sonha, vê uma menina de vestido branco, com olhos negros, em pé, ao lado de um poço, esperando. E ela sempre diz: "A próxima voz será a sua." O poço foi fechado, mas nunca silenciado. Mesmo depois de selado com concreto, ferro e orações, ainda se ouvia, nas madrugadas mais silenciosas de São Bartolomeu, aquele chamado sombrio, quase inaudível, sussurrando entre as frestas da realidade. Uma súplica que desafiava o tempo e a morte. Aqueles que nasceram depois da tragédia ouviam boatos, histórias contadas por velhos na beira do fogão a lenha, como lendas para assustar crianças desobedientes.
Falavam da menina Helena, da voz que vinha das profundezas, e do irmão que escapou por pouco de um destino muito pior. Mas para Caio, já adulto, morando em outra cidade tentando esquecer o passado, aquilo nunca foi apenas uma história. Era um trauma que respirava dentro dele. Ele carregava o peso do que viu, do que ouviu, e do que deixou para trás. Anos se passaram. Ele tentava seguir em frente. Casou-se, teve filhos. Mas o pesadelo voltava sempre, uma vez por mês, uma vez por semana, até se tornar uma presença constante. Não importava o tempo, ele ainda sonhava com o fundo do poço. Com olhos. Com dedos. Com a voz. Uma noite, enquanto colocava sua filha pequena para dormir, ela perguntou: Pai, quem é a moça no fundo do meu armário? Ele parou. O sangue sumiu do rosto. Que moça? A que fica me pedindo ajuda. Ela disse que conhece você. Disse que se chama Helena. Caio caiu de joelhos. A menina observava com inocência, sem entender o desespero no olhar do pai. Ele a abraçou forte, sem dizer palavra. Porque naquele momento, teve certeza. A coisa que estava no poço, nunca ficou lá. Ela veio com ele. E agora, queria mais. Queria continuar trocando. Porque uma vez que você ouve a voz do poço, ela nunca mais te deixa em paz. Se você chegou até aqui, parabéns. Você ouviu a voz do poço. Agora, uma pergunta sincera. Você consegue garantir que ninguém está te chamando agora? Você tem certeza de que não escutou algo, baixo, vindo de trás da porta? Talvez seja só sua mente. Ou talvez, você esteja sendo chamado. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Porque nas próximas histórias, pode ser você quem será chamado.